Olá! Eu reli Dom Casmurro através do segundo volume dessa coleção maravilhosa que contém todas as obras de Machado de Assis. E confesso que essa última leitura foi a mais surpreendente de todas. O livro é narrado em primeira pessoa por Bentinho. O protagonista inicia falando o motivo do título, por que Dom Casmurro? E ele nos diz que, um dia estando num trem, um jovem começou a ler poemas para ele. E ele meio que dormiu. O jovem percebeu essa cochilada, ele acorda, o jovem já tinha escondido os poemas, ele pede para o jovem continuar, mas o jovem magoado não atende, faz menção que vai atender, mas no fim não atende, mas depois começa a chamá-lo de Dom Casmurro. Ou seja, o Bentinho, que é o narrador, é apelidado de Dom Casmurro. Casmurro por quê? Porque ele tinha o hábito de viver isolado. E o Dom é uma espécie de ironia para dar-lhe ares de fidalgo. Uma coisa interessante nesse primeiro capítulo em que Bentinho diz o motivo do título, ele diz o seguinte: ele corre o risco de que o rapaz acredite ser o autor da obra porque deu o título para o livro. E Bentinho, olha só que coisa, ele é irônico, porque ele vai nos dizer assim, que muitos autores fazem isso em relação aos livros, dão apenas o título, e outros nem o título dão. Aí eu achei isso tão genial, porque hoje nós sabemos que temos alguns autores que não escrevem os seus livros. São outras pessoas que fazem o serviço. E Machado de Assis, naquele ano, que por acaso é 1899, olha o tempo antigo, já sacou que os autores já faziam esse tipo de atividade. Ou seja, os escritores fantasmas não são invenções do dia de hoje. Depois que ele faz menção a esse fato, que ele joga essa ironia, ele vai narrando da sua infância, ou melhor, adolescência, do momento em que ele tem amizade com uma jovem chamada Capitu. E ali ele vai nos contando o fervor desse primeiro amor, como é que ele descobre, como é que ele vai se apaixonando. Porém, existe um problema que atrapalha a vida de Bentinho. Sua mãe, que perdeu o primeiro filho na gravidez e temia perder também Bentinho, fez uma promessa. Ela prometeu que se o menino sobrevivesse, ele seria entregue para Deus, ele seria padre. Então Bentinho ele tem esse conflito, ele está apaixonado pela jovem Capitu, sua vizinha, porém tem essa questão aí, que é a vocação sacerdotal, que estava atrapalhando seu projeto de amor. Dentro dessa primeira parte, que é a adolescência, o livro nos traz personagens riquíssimos, personagens secundários. Um deles é José Dias, um homem que morava com a família dele, porque no passado se fez de médico, curou o pai dele, porém depois descobre-se que José Dias não era médico, mas aí já tinha travado a amizade e o homem ficou morando. A mãe de Bentinho, nessa altura do campeonato, já estava viúva, mas ela também não mandou o José Dias para fora. E foi justamente esse José Dias que fez com que Bentinho descobrisse que ele estava apaixonado pela Capitu. Até então, Capitu era uma colega de infância com a qual Bentinho brincava. Até que o José Dias, ele sacou que havia alguma intimidade e ele foi fazer a fofoca
para a mãe do Bentinho, a Dona Glória, dizendo que, olha, eu não sei bem essa situação, mas eu acho que o Bentinho não vai dar para padre, porque ele vive aí com a Capitu. E o Bentinho estava escondido escutando. Depois disso, o Bentinho saca que está apaixonado de verdade pela Capitu, e é daí que vai surgindo esse dilema, esse conflito. Eu diria que essa é a primeira parte da obra. Ele pede ajuda ao José Dias, alguns detalhes aí, alguns conflitos. José Dias não consegue realmente ajudá-lo. A gente não sabe muito bem qual é a do José Dias, se ele quer ajudar o Bentinho ou não, se o José Dias é interesseiro. A coisa fica muito no ar e não dá para saber realmente a verdade, porque sendo narrado em primeira pessoa, o Bentinho é um ser assim muito confuso a respeito das opiniões. Ele não é um narrador confiável. Mas sei lá o que a gente pensa. Depois disso, o Bentinho ele não consegue se livrar da questão do seminário. Ele entra no seminário e lá ele conhece um amigo, Escobar. E os dois assim criam uma intimidade incrível. E eles descobrem que nenhum deles, ou melhor, eles já sabem que nenhum dos dois tem vocação. E eles se identificam também por isso. E eles planejam uma forma de sair do seminário. E quem dá a ideia, a melhor ideia, que salva Bentinho do seminário, é justamente o Escobar. O Escobar diz que a mãe de Bentinho podia muito bem se livrar da promessa. Bastava que ela entregasse outra pessoa ao sacerdócio. Ao invés de custear a vida do filho lá no seminário, ela arrumasse um jovem, adotasse e pagasse os seus estudos. E assim a promessa estava paga. E foi isso que aconteceu. Bentinho se livra do seminário, ele vai estudar direito e o nosso Escobar também sai do seminário. No meio dessa trama, Bentinho se casa com a Capitu, finalmente, depois de formado em direito, e o Escobar se casa com Sancha, a melhor amiga de Capitu, diga-se de passagem. Os dois entabulam uma amizade assim mais profunda. As relações são bem cordiais, até que por determinado fato, depois que o Escobar tem uma filha com a Sancha, Bentinho tem uma filha, ou melhor, tem um filho com a Capitu, ele começa a desconfiar que talvez Capitu tinha traído. E aí eu não vou dar mais detalhes da obra, porque o Bentinho chegou nessa desconfiança para não estragar a surpresa de vocês. Eu só sei que aí a história vai trabalhando essa questão. O Bentinho está sempre desconfiado. Capitu traiu ou não? E essa questão meio que perdura até os dias de hoje. Quando se fala em Dom Casmurro, qual é a primeira pergunta que vem na mente das pessoas? Traiu ou não traiu? Aí agora eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Como eu disse, essa obra ela foi publicada em 1899. E quando ela foi publicada, todos os resenhistas eram unânimes numa questão. Capitu traiu. Era uma questão totalmente fechada, diferente de hoje, que nós nos abrimos à possibilidade de ter havido ou não essa traição. Mas em 1960, uma tradutora norte-americana que fazia tradução de Machado de Assis para o inglês, ela percebe que o Bentinho não era confiável.
E daí ela levanta a suspeita. Então veja bem o seguinte. O livro foi publicado em 1899. Todos os teóricos diziam: Capitu traiu. Agora, em 1960, a condição mudou. Isso nos leva a refletir o seguinte: sempre quando nós vamos ler uma obra, nós procuramos teóricos para embasar as nossas opiniões. Mas veja bem, só em 1960 que levantou a possibilidade. Podemos confiar nos teóricos? Podemos, eu acho que mais ou menos. Eu acho que a melhor coisa é nós lermos a obra, ter esse contato e levantar as nossas opiniões. Porque os teóricos também podem errar. E hoje é evidente que eles erraram. Não dá para saber se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E eu fico pensando, todos os estudantes que leram Dom Casmurro, que foram através de interpretações dos teóricos, sempre defenderam a posição, sem questionar de que Capitu traiu, porque os teóricos diziam, a partir de 1960 a coisa muda. Mas eu também diria o seguinte: apesar de todo mundo só falar dessa questão, de ter essa preocupação quando fala de Dom Casmurro, eu creio que a gente não pode ficar somente preso ao assunto adultério. Existem muitas coisas interessantes nessa obra que devem ser valorizadas. Uma delas seria o amadurecimento das meninas. Capitu era um ano mais nova do que Bentinho, mas ela era muito mais amadurecida. A obra deixa isso muito claro. A visão de mundo do Bentinho, a sua ironia, o seu estilo de conversar com o leitor, as suas opiniões a respeito da sociedade, tudo isso Dom Casmurro nos traz. Nós vemos uma crítica perfeita aos costumes, à hipocrisia da época, às desconfianças, aos comportamentos masculinos e femininos. Tudo isso aqui é muito trabalhado em Dom Casmurro, porém essas questões são deixadas de lado. E ficar preso a isso, diga-se de passagem, é empobrecer a leitura de Dom Casmurro. Agora, se querem saber qual é a minha opinião a respeito, se Capitu traiu ou não Bentinho, eu diria o seguinte: isso é minha opinião. E eu vou explicar também por que eu cheguei a essa conclusão. Em minha opinião, minha modesta opinião, eu acho que Capitu não traiu Bentinho. Por quê? O Escobar tinha uma filha. Bentinho tinha um garoto. E um desejo de Escobar era que a sua filha se casasse com o filho do Bentinho. Eu creio que esse homem, Escobar, ele nunca iria desejar que a sua filha se casasse com o irmão. Se ele tivesse tido um envolvimento com a Capitu, ele ia desconfiar da possibilidade desse menino ser o seu filho. E ele não iria permitir que o seu filho se casasse com a sua filha. Ele não ia permitir esse incesto. Eu não acredito que o personagem Escobar seria assim tão perverso. Então eu sustento essa opinião. A obra deixa bem claro isso, que Escobar desejava que sua filha se casasse. Outra coisa interessante no livro é que Bentinho desconfiava da traição de Capitu, mas ele também teve desejos pela Sancha. E essa é uma questão que ninguém quase fala, mas existe um capítulo que demonstra que Bentinho ele olha para Sancha, a esposa de Escobar, ele tem um desejo, ela parece corresponder a esse olhar, mas eles não consomem. E aí, sei lá, o Bentinho não é tão santo assim. Às vezes eu acho que ele meio que jogou a culpa na Capitu
para não admitir os seus próprios desejos de traição. E aí, gente, ler Dom Casmurro é maravilhoso. Existem muitas coisas, como eu disse, que podem ser trabalhadas. Infelizmente, numa resenha que a gente faz no canal e que nós não podemos dar spoilers, não dá para trabalhar tudo. Aqui o meu objetivo não é também dar uma interpretação completa, mas é realmente mostrar aspectos principais e incentivar a leitura. Agora, se vocês quiserem conversar comigo sobre essa obra, quiser bater um papo, na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp. É só me chamar, a gente pode conversar, debater se Capitu traiu o Bentinho e debater também. Vamos sair dessa coisa da traição e vamos debater, vamos conversar sobre outros aspectos de Dom Casmurro que são deixados de lado. Vamos ampliar os nossos horizontes. Também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra, caso vocês queiram adquirir a coleção completa com todas as obras de Machado de Assis, que é riquíssima, essa coleção lindíssima de capa dura. E você, utilizando esse link de compra, você ajuda o canal Filósofo dos Livros sem pagar nada mais por isso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!